Antigamente, eu precisava pensar no meu pai, como ele estava e o que ele estaria fazendo. Se seria um dia tranquilo ou um dia daqueles em que ele precisava de companhia. Mas agora eu não precisava mais pensar nisso. Havia a morte em meio a gente agora. Ela passava por mim como um rio e eu podia atravessar aquele rio até a outra margem, sabendo que estava em segurança. Oi, gente, aqui é a Gisele. O vídeo de hoje é a resenha de Bem-vinda à América, o livro escrito pela Lida Bostrom, que foi trazido aqui para o Brasil pela editora Rua do Sabão em 2021 e tem a tradução do Luciano Dutra. A Lida Bostrom Knausgaard, é algo assim o sobrenome dela, ela é ex-esposa de um autor mundialmente famoso, que é o Karl Ove Knausgaard. Ele é norueguês, ela é sueca, e esse autor ele tem uma série de livros intitulado Minha Luta, em que ele conta fatos, né, autobiográficos mesclado com ficção, e nesses livros tem um período, inclusive, em que a Linda é representada porque ela passou por internações em clínicas psiquiátricas, e lá na Suécia ainda é comum, infelizmente, o tratamento por eletrochoque, e esse tratamento e a internação dela não foram voluntários. Então lá ele retrata a perspectiva dele e no livro A Pequena Outubrista, que também já está publicado aqui no Brasil, a Linda vai retratar como foi esse momento na vida dela. Então, como vocês podem perceber, eles são autores que já foram casados e que têm em comum o fato de seus livros serem muito autobiográficos, né? Eles criam narrativas apoiadas em fatos reais da vida deles. E aqui em Bem-vinda à América, a Linda vai nos contar um pouco sobre uma infância bem conturbada em um período em que ela resolveu se calar. Lendo um pouco sobre a vida da Linda, assistindo entrevistas, é muito difícil você conseguir separar o que é ficção do que é real. Aqui a nossa protagonista se chama Ellen e ela é uma criança por volta ali dos seus 10, 11 anos, porém quem está narrando é a Ellen já adulta. Ela está lembrando desse período da vida em que ela decidiu não se comunicar mais com ninguém. E quando eu digo não se comunicar, é não falar, não acenar com a cabeça, não escrever. Ela simplesmente entrou em um período assim de silêncio total e de início ela atribui esse silêncio ao luto pelo pai. Ela se sente muito responsável pela morte do pai dela, porque ela pediu para Deus que o levasse. Ela tinha muito medo desse homem e ali ela percebeu que a voz dela tinha poder. Mas depois ela fala que talvez ela tenha parado de se comunicar porque ela sofreu um assédio no parquinho. Um homem tirou toda a roupa e ficou nu na frente dela. Mas aí, por fim, ela conclui que provavelmente ela parou de falar porque crescer está ocupando muito espaço nela. Crescer está tomando toda a energia que ela tem. Ao longo da narrativa, que esse livro, inclusive, ele é bem curtinho, ele tem por volta de 120 páginas, e o e-book, gente, tá super barato, ele tá R$ 2,50, se eu não me engano. Eu comprei também por esse preço ano passado, e ele continua, tá? Mas, enfim, ele é um livro curto, mas ao longo de toda essa narrativa, você consegue perceber o quanto a Ellen está desconfortável na casa, ela é muito desconfortável em si também. A relação dela com a mãe e com o irmão é muito conturbada ao mesmo tempo que é ausente. Parece que eles são três desconhecidos que moram juntos. Em alguns momentos ela narra conversas, né, da mãe com o irmão, parece que eles têm uma certa intimidade, mas ela se sente muito excluída ali nessa casa. E a mãe também está bem chateada com ela, por ela se negar a falar. Nesse silêncio, ela finalmente encontrou conforto. Ela se sente bem em não precisar falar com ninguém. Ela se sente bem em não ter a obrigação de responder certas perguntas. E aos poucos ela vai tentando encontrar uma beleza, tentando encontrar uma maneira de viver só sua. Mas aos poucos ela vai começando a ter problemas reais, né, com essa falta de comunicação. Na escola eles não conseguem avaliar o quanto que ela está indo bem, o quanto que ela está entendendo o conteúdo. Ela também começa a sentir falta de acompanhar a mãe dela no teatro, que a mãe dela é atriz. Ela sente falta de cantar e tocar com o irmão, porque ele tem alguns instrumentos ali no quarto, e tudo vai ficando muito pesado para ela. E ela é somente uma criança que passou por diversos traumas, né? Esse livro ele vai abordar os efeitos desse trauma, né? O pós, o como que uma criança poderia lidar com tudo isso. Principalmente ele vai falar sobre esse viver constante no medo.
E eu já adianto que esse não é um livro de grandes acontecimentos, que vai te entregar assim reviravoltas mirabolantes. Nós vamos acompanhar essa criança nos seus questionamentos, nas suas tentativas, mergulhar um pouquinho ali nesse caos, nesse medo. E um ponto assim que foi muito devastador foi perceber que nos sonhos a Ellen se comunica. Então, por que ela não se sente pronta e à vontade para se comunicar com as pessoas ali que vivem, né, com ela cotidianamente? Esse é um livro assim muito introspectivo, que você precisa dedicar um certo tempo para a leitura. Eu já falei que ele é curto, mas ele não é de uma leitura tão rápida assim. Eu demorei alguns dias para ler, mas eu pensava que era porque eu leio devagar, mas não é. Porque é uma amiga minha que lê super rápido, a Gabi, ela tem um canal aqui também, que é o Retrato da Leitora, ela lê muito rápido. E ela demorou alguns dias também com a leitura. Ela, por exemplo, não curtiu tanto, apesar de ter achado legal, mas não foi um livro muito bom para ela. E para mim ele foi sensacional, eu amei muito, eu amei ficar nesse mundinho da Ellen, eu amei que tem traços autobiográficos. Eu gostei muito também de um ponto aqui da narrativa, que é a gente não conseguir distinguir se os questionamentos que são feitos, né, as reflexões é da Ellen adulta ou dela ainda criança. Então, gente, era isso que eu tinha para falar sobre o livro. Eu ainda quero ler A Pequena Outubrista, que é o livro mais famoso da autora, mas eu deixo aqui como recomendação para vocês, para quem gosta, né, desse estilo de livro mais lento, mais reflexivo, em que vai exigir um pouquinho ali de paciência e de calma, mas que se você se permitir, né, se envolver, vai ser maravilhoso. Como eu falei, o e-book tá baratinho, então eu vou deixar o link para quem quiser comprar. E comprando através desses links que eu deixo aqui, vocês ajudam o canal porque eu recebo comissão, tá? Então é isso, eu espero ter deixado vocês pelo menos curiosos com esse livro. Me deixa aí também alguma recomendação, se você já tiver feito alguma leitura nesse estilo, porque eu amo. Eu vou deixar aqui um outro vídeo, caso você queira continuar me assistindo. E muito obrigada, né, por ter assistido até aqui, e eu espero te encontrar no próximo vídeo.